Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este momento especial de comunhão e reflexão espiritual. É uma alegria profunda poder estar aqui com vocês, compartilhando este tempo sagrado onde podemos nos afastar por alguns instantes das pressões da vida e nos conectar com o que realmente importa, com aquilo que sustenta nossa alma nos momentos mais desafiadores. Todos nós passamos por temporadas difíceis. Todos enfrentamos montanhas que parecem impossíveis de escalar. Todos atravessamos vales sombrios onde a luz parece ter desaparecido completamente. E é exatamente sobre isso que quero falar hoje. Como superar quando tudo parece estar contra nós. Mais um dia devotado ao Senhor. E eu vos agradeço este dia através de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito que foi sacrificado e morto para salvar a humanidade. Quero hoje lembrar que para sua honra e glória somos todos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição, sem nenhum tipo de preconceito. Que eu afaste hoje e todos os dias de minha vida, de minha cabeça todo o tipo de preconceito, imparcialidade ou discriminação contra qualquer inimigo ou criatura da face da terra. Que eu jamais julgue, que de minha boca só saiam palavras de fé, ânimo e misericórdia. Amém. A vida não foi desenhada para ser fácil. Isso pode parecer uma afirmação dura, mas é uma verdade que precisamos abraçar se quisermos viver com sabedoria e resiliência. Jesus mesmo nos advertiu claramente: no mundo vocês terão aflições. Ele não disse talvez terão. Não disse se tiverem sorte evitarão. Ele disse categoricamente que teremos aflições. Mas ele não parou aí. Ele completou com uma promessa poderosa: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa não é de ausência de dificuldades, mas de presença divina em meio às dificuldades, de vitória que já foi conquistada, de superação que é possível. Quando estamos atravessando momentos profundamente difíceis, quando a dor é intensa e o caminho à frente parece bloqueado, é natural questionar onde Deus está, por que isso está acontecendo, se há algum propósito em meio ao sofrimento. São perguntas honestas que todos fazemos em algum momento, perguntas que até mesmo os personagens mais fiéis da Bíblia fizeram. Davi clamou nos Salmos: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim para sempre? Jó, em meio a seu sofrimento inimaginável, questionou e argumentou com Deus. Jeremias se lamentou amargamente sobre a destruição de Jerusalém. Deus não se ofende com nossas perguntas honestas. Ele não nos rejeita quando expressamos nossa dor, nossa confusão, nosso desespero. Ele é grande o suficiente para suportar nosso clamor, compassivo o suficiente para compreender nossa angústia, próximo o suficiente para nos ouvir mesmo quando nossas orações são mais gemidos que palavras. O que ele pede de nós não é fingir que está tudo bem, quando não está. Não é manter uma fachada de espiritualidade imperturbável, mas é continuar se aproximando dele mesmo quando tudo parece escuro, continuar confiando mesmo quando não entendemos. Deixe-me falar sobre Ana, uma mulher cujo sofrimento era profundo e prolongado. Ela vivia em uma cultura onde o valor de uma mulher estava intimamente ligado à sua capacidade de ter filhos. E Ana era estéril. Isso já seria doloroso o suficiente, mas sua dor era agravada pelo fato de que seu marido Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos e constantemente provocava Ana por causa de sua esterilidade. Ano após ano, Ana enfrentava essa humilhação, essa dor que não aliviava, essa ferida que não cicatrizava. A Bíblia nos diz que Ana chorava e não comia, que seu coração estava amargurado. Seu marido, que a amava genuinamente, tentava consolá-la dizendo: não valho eu para você mais que 10 filhos? Mas embora bem intencionadas, essas palavras não aliviavam a dor profunda de Ana. Ela ansiava por um filho, não apenas por causa das expectativas culturais,
mas por causa de um desejo legítimo de seu coração. E quando esse desejo permanecia, não realizado ano após ano, quando suas orações pareciam não ser ouvidas, quando cada ciclo trazia nova decepção, a dor se acumulava até se tornar quase insuportável. Mas observe o que Ana fez com sua dor. Ela foi ao templo e derramou seu coração diante de Deus. Ela não guardou sua angústia dentro de si. Não fingiu estar bem. Não tentou ser estoicamente forte. Ela chorou. Ela orou com tal intensidade que o sacerdote Eli pensou que estava embriagada. Sua oração era tão profunda, tão desesperada, tão sincera, que nem conseguia articular palavras audíveis. Apenas seus lábios se moviam enquanto lágrimas corriam por seu rosto. E Deus ouviu. Ele viu a aflição de Ana, conheceu a profundidade de sua dor, testemunhou a sinceridade de sua fé. E ele respondeu. Ana concebeu e deu à luz Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel, o homem que ungiria Davi como rei. Mas aqui está algo importante. Entre a oração de Ana e a resposta de Deus, a Bíblia diz que seu rosto não estava mais triste. Algo mudou nela antes mesmo de sua circunstância mudar. Depois de derramar seu coração diante de Deus, depois de entregar sua dor a Ele, ela encontrou paz antes de ter o que estava pedindo. Esta é uma lição profunda sobre superação em momentos difíceis. Às vezes, a superação não começa com a mudança de nossas circunstâncias. Começa com uma mudança em nosso coração. Com uma paz que transcende nossa situação presente. Começa quando deixamos de carregar sozinhos o peso de nossa dor e o entregamos nas mãos daquele que pode carregar infinitamente mais do que nós jamais poderíamos. Começa quando paramos de guardar tudo dentro e começamos a derramar honestamente nosso coração diante de Deus. Ana nos ensina que é permitido chorar. É permitido sentir dor profunda. É permitido estar desesperado. Mas nos ensina também que devemos levar tudo isso a Deus. Não tentar processar sozinhos. Não tentar ser forte em nossa própria força. Ela nos ensina que há poder em derramar nosso coração diante dele. Em ser completamente honestos sobre o que estamos sentindo. Em não esconder nossa angústia, mas trazê-la à luz da presença dele. Senhor, neste momento queremos trazer diante de Ti todas as dores que temos carregado, todas as angústias que temos guardado, todos os fardos que temos tentado suportar sozinhos. Como Ana, derramamos nossos corações diante de Ti. Tu conheces cada lágrima, Tu entendes cada dor, Tu vês cada luta que enfrentamos, e pedimos que, assim como ouviste Ana, ouças-nos também. Não pedimos que remova imediatamente todas as dificuldades, embora certamente poderias fazer isso, mas pedimos Tua presença em meio às dificuldades, Tua paz que excede todo entendimento, Tua força que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sustenta-nos, Senhor. Dá-nos fé para confiar mesmo quando não entendemos. Dá-nos esperança quando tudo parece escuro. Amém. Mas deixe-me contar outra história de superação em momentos extremamente difíceis. A história de 3 jovens que enfrentaram algo que poucos de nós jamais enfrentaremos. A escolha entre negar sua fé ou enfrentar a morte. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Jovens judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia e que, por causa de sua inteligência e habilidades, chegaram a posições de liderança no império. O rei Nabucodonosor havia construído uma enorme estátua de ouro e decretou que, quando a música tocasse, todos deveriam se curvar e adorá-la. Quem se recusasse seria jogado em uma fornalha ardente. Para a maioria das pessoas, essa escolha seria fácil, embora covarde. Apenas se curve. É só um gesto externo. Deus entenderá. É questão de sobrevivência. Mas esses 3 jovens compreenderam que algumas coisas são mais importantes que a própria vida. Que há linhas que não podem ser cruzadas, que adorar qualquer outro, além do Deus verdadeiro, era traição que nenhuma justificativa poderia tornar aceitável. Quando foram confrontados pelo rei enfurecido,
quando tiveram uma última chance de se curvar e salvar suas vidas, sua resposta foi extraordinária. Eles disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti neste assunto. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que declaração de fé impressionante! Observe que eles não presumiram que Deus os livraria. Eles reconheceram que ele podia, mas também reconheceram que ele poderia escolher não fazê-lo. E declararam que, independentemente do que Deus decidisse fazer, eles permaneceriam fiéis. Esta não era fé condicional, baseada em obter o resultado desejado. Era fé incondicional baseada no caráter de Deus independentemente do resultado. Então foram jogados na fornalha, amarrados, completamente à mercê do fogo. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele viu algo que o deixou atônito. Em vez de 3 homens queimando, ele viu 4 homens caminhando livremente no meio do fogo. E o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Deus não os impediu de serem jogados na fornalha, mas entrou na fornalha com eles. Ele não os poupou da provação, mas os sustentou através dela. E quando finalmente saíram da fornalha, não cheiravam a fumaça, não tinham um fio de cabelo chamuscado. Suas roupas não estavam danificadas. O fogo não os destruiu. Na verdade, a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os amarravam. Eles entraram na fornalha presos, saíram completamente livres. Entraram enfrentando morte certa. Saíram com um testemunho poderoso que impactou uma nação inteira. Esta história nos ensina verdades poderosas sobre superação em momentos difíceis. Primeiro, nos ensina que haverá momentos onde teremos que fazer escolhas difíceis, onde o caminho certo não será o caminho fácil, onde fidelidade custará caro. Segundo, nos ensina que mesmo quando somos fiéis a Deus, Ele pode não nos poupar de entrar na fornalha, mas entrará na fornalha conosco. Terceiro, nos ensina que o que parece nos destruir pode na verdade nos libertar, que provações intensas podem queimar não a nós, mas as coisas que nos prendem. Você pode estar em uma fornalha agora. Pode ser doença devastadora, crise financeira esmagadora, relacionamento destruído, perda insuportável, traição profunda, depressão sufocante. Você pode sentir o calor do fogo, pode questionar como vai sobreviver, pode não ver caminho de saída. Mas deixe-me dizer algo que você precisa ouvir. Você não está sozinho naquela fornalha. Assim como aquele quarto homem caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus está caminhando com você. Ele não prometeu que você não passaria por fogo, mas prometeu que quando você passar, Ele estará com você, e as chamas não o consumirão. E aqui está outra verdade importante. O fogo que você está enfrentando não é sem propósito. Deus não desperdiça nada, nem mesmo nossas provações mais dolorosas. Pedro escreveu que a prova de nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece mesmo sendo provado pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O fogo não está ali para nos destruir, está ali para nos purificar, para queimar as impurezas, para fortalecer nossa fé, para nos tornar mais como Cristo. Isso não significa que devemos fingir que o fogo não dói. Ele dói terrivelmente. Não significa que devemos espiritualizar nosso sofrimento e negar sua realidade. É real e doloroso. Mas significa que podemos confiar que há propósito mesmo na dor, que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos, que algo precioso está sendo formado em nós através do processo, por mais excruciante que seja. E deixe-me contar mais uma história de superação. Esta de um homem que enfrentou não apenas dificuldades externas, mas uma batalha interna intensa. Paulo, o grande apóstolo,
tinha o que ele chamava de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que era doloroso, debilitante, algo que o atormentava constantemente. E Paulo, que havia visto milagres extraordinários, que havia curado outros, que havia ressuscitado mortos, não conseguia se livrar deste espinho em sua própria carne. Ele conta que orou 3 vezes para que Deus o removesse. 3 vezes ele clamou. 3 vezes ele pediu alívio. 3 vezes ele buscou libertação. E a resposta de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não removeu o espinho. Ele não curou Paulo desta aflição. Em vez disso, ele prometeu graça suficiente para suportá-la e poder que seria manifesto através dela. E Paulo, em vez de ficar amargurado ou ressentido, em vez de questionar o amor de Deus ou duvidar de seu poder, teve uma resposta surpreendente. Ele disse: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que perspectiva radical! Paulo aprendeu que há algo mais importante que ter todas as dificuldades removidas. Ter a graça de Deus sustentando você através delas. Ele descobriu que há algo mais valioso que vida sem problemas. Experimentar o poder de Deus manifestado em meio aos problemas. Ele compreendeu que fraqueza reconhecida e dependência de Deus são mais poderosas que força própria e autossuficiência. Esta é talvez a lição mais difícil, mas mais importante sobre superação. Às vezes Deus não remove a dificuldade, mas nos dá graça para atravessá-la. Às vezes Ele não acalma a tempestade, mas nos acalma em meio à tempestade. Às vezes Ele não cura a doença, mas nos sustenta através da doença. E nesses casos, superação não significa que tudo fica bem. Significa que descobrimos que Deus é suficiente mesmo quando as circunstâncias não mudam. Isso é difícil de aceitar. Queremos soluções rápidas, queremos alívio imediato, queremos que Deus conserte tudo agora. E às vezes Ele faz isso. E é maravilhoso quando faz. Mas às vezes, por razões que talvez nunca compreenderemos completamente nesta vida, Ele escolhe não remover a dificuldade, mas caminhar conosco através dela. E nesses momentos, precisamos aprender o que Paulo aprendeu: que a graça de Deus é suficiente, que seu poder se manifesta em nossa fraqueza, que há propósito mesmo na dor não resolvida. Pai, há pessoas aqui que têm orado repetidamente pela mesma coisa, que têm pedido alívio que ainda não veio, que têm clamado por mudança que ainda não aconteceu. Como Paulo, elas trouxeram seu espinho na carne diante de ti múltiplas vezes. E talvez estejam começando a se perguntar se estás ouvindo, se te importas, se há esperança. Senhor, ajuda-as a ouvir tua resposta. Minha graça é suficiente. Pode não ser a resposta que queriam, mas é a promessa que precisam. Tua graça para hoje, tua força em sua fraqueza, teu poder manifestado através de sua vulnerabilidade. Ensina-nos, Senhor, a nos gloriar em nossas fraquezas, não porque gostamos de sofrer, mas porque confiamos que Tu estás operando através delas. Amém. E agora, quero falar sobre algo essencial para superar momentos difíceis. Comunidade. Deus nunca planejou que atravessássemos vales sozinhos. Ele nos criou para relacionamentos, para comunidade, para carregar os fardos uns dos outros. Há uma razão pela qual Ele nos colocou em um corpo, a igreja, onde cada membro precisa dos outros membros, onde ninguém é autossuficiente, onde todos temos algo a dar e algo a receber. Quando você está passando por momentos profundamente difíceis, quando mal consegue levantar da cama de manhã, quando sua fé está vacilante e sua esperança está se esvaindo,
Você precisa de pessoas ao seu redor que podem crer por você quando você não consegue crer, que podem carregar você quando você não consegue caminhar, que podem orar por você quando você não encontra palavras. Há uma história nos evangelhos de 4 amigos que tinham um amigo paralítico. Quando ouviram que Jesus estava ensinando em uma casa próxima, determinaram-se a levar seu amigo até Jesus. Mas quando chegaram, a casa estava tão lotada que não conseguiam entrar. A maioria teria desistido naquele ponto, mas não esses 4. Eles subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram seu amigo paralítico bem na frente de Jesus. E o texto diz algo profundo. Quando Jesus viu a fé deles, não apenas a fé do paralítico, mas a fé dos amigos que o trouxeram, e Jesus curou o homem. A superação dele aconteceu porque ele tinha amigos que não desistiam, que faziam o extraordinário, que literalmente quebravam telhados para trazê-lo a Jesus. Você tem amigos assim? Pessoas que orariam por você quando você não consegue orar? Que acreditariam por você quando sua fé vacila? Que fariam o extraordinário para ajudá-lo? Se tem, agradeça a Deus e valorize esses relacionamentos. Se não tem, peça a Deus para trazê-los à sua vida. E procure ativamente comunidade saudável onde esses relacionamentos podem ser cultivados. E seja você também esse tipo de amigo para outros. Olhe ao seu redor. Veja quem está lutando, quem está paralítico em alguma área da vida. E esteja disposto a carregá-los até Jesus. Não espere que peçam ajuda. Muitas vezes, os que mais precisam são os menos capazes de pedir. Tome iniciativa, alcance, esteja presente, ore, sirva, ame. Finalmente, quero deixá-los com algumas verdades sobre superação que precisam estar gravadas em seus corações. Primeira, você é mais forte do que pensa. Não por sua própria força, mas porque o Espírito Santo habita em você. Porque o poder de Deus opera através de você. Porque você não está sozinho mesmo quando se sente sozinho. Segunda, esta dificuldade não durará para sempre. Pode parecer interminável agora. Pode sentir que você sempre estará neste lugar escuro, mas não estará. Haverá um outro lado. Haverá um dia melhor. Haverá a superação. Continue caminhando. Continue respirando. Continue confiando. Terceira, Deus não desperdiça nada. Esta provação que você está enfrentando, por mais dolorosa que seja, não é sem propósito. Deus está trabalhando através dela, moldando você, preparando você, usando até mesmo isso para seu bem e para sua glória. Um dia, você olhará para trás e verá como Ele estava presente mesmo quando você não sentia. Como Ele estava trabalhando mesmo quando você não via. Que vocês encontrem força para hoje, graça para este momento, esperança para o amanhã. Que saibam que são amados profundamente, sustentados constantemente, guardados eternamente. E que em tudo, através de tudo, apesar de tudo, possam dizer como Paulo: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém.